Super El Niño já em curso, temperaturas dos oceanos altíssimas, pressão atmosférica que demora a responder já está respondendo e a Europa já está sentindo esses efeitos. E duas guerras acontecendo nesse momento e que está precificando nos mercados globais. É o que a gente vai tratar hoje, logo depois da nossa vinheta. Radar de segunda-feira, a gente traz um olhar focado para soja, milho e dólar, com algumas estratégias, os cenários possíveis. Radar de quinta-feira, um olhar mais para o dólar, com a visão da geopolítica e da política. Se esses assuntos te interessam, considere deixar sua curtida, o seu comentário, enviar para alguém, vai ajudar muito na continuidade do nosso trabalho. Sem isso, a gente para de vir fazer vídeo aqui para você, mas não te custa nada e você ajuda a gente a chegar a mais pessoas. Então deixa sua curtida, o seu comentário, manda para alguém, abençoa muito o nosso trabalho aqui. Deixo à sua disposição a palestra da Royal Rural, que é a única palestra do mercado que fala com tendências de soja, milho e dólar, com um olhar de geopolítica, macroeconomia, por isso a gente acaba sendo mais assertivo. Então leve a palestra da Royal para o seu evento. Vamos começar aqui olhando para o mapa de temperatura. Você tem na sua tela exatamente o que era a temperatura do oceano há um ano atrás, em julho de 2025. Mais precisamente, esse mapa mostra o que está fora do normal, que é o mapa de anomalia, que mostra o que está diferente da média. Você está vendo aí que em 2025 não estava tão fora da média. Você tem algumas zonas ainda amarelas, vermelhas, mas a predominância é do mapa em azul, mostrando que está dentro da normalidade. Agora, olha como está a temperatura do oceano hoje, em julho de 2026. O mar está pegando fogo. Já é um El Niño instalado e já tem todas as características de um super El Niño. Quando a gente olha para o que já está acontecendo na Europa, desde o dia 6 de julho até agora, então um período mais curto, a Europa está pegando fogo, com várias regiões chegando ali a temperaturas de 40 graus. Até à noite na Europa, em algumas cidades de Paris, por exemplo, a temperatura está acima de 30 graus. Isso já prejudicou as lavouras de trigo e já prejudicou as lavouras de milho, já é um El Niño instalado e já é uma necessidade da Europa de importar mais milho. Isso já começa agora a entrar no preço, mas não está 100% no preço não. Então, El Niño instalado, você viu como é que está a anomalia dos oceanos, como é que era no ano passado, como é que está esse ano, e a gente também tem a previsão de como que está o comportamento nos Estados Unidos. Temperaturas elevadas. Temperaturas elevadas também, não é só na Europa, mas o ponto é que os Estados Unidos está tendo chuva, está voltando à normalidade. Nesse mapa que você está vendo aí, essa parte verde é que as chuvas estão acima da normalidade, então está chovendo mais do que o esperado. Essa parte cinza tá normal de chuva, como esperado já, e essa parte amarela que está bem no cantinho aí embaixo é que não está chovendo como esperado. Então ali no amarelo você vê que pega um pedaço do Texas, na parte verde pega as planícies ali onde se planta trigo, mas no Corn Belt, onde se concentra a produção de soja e de milho, tá cinza, que quer dizer que as chuvas voltando para a normalidade. Até semana retrasada, essa parte do Corn Belt, onde está cinza agora, Illinois, Iowa, Minnesota, estava tudo amarelo, tudo com chuvas abaixo do normal. Então, para os Estados Unidos, embora as temperaturas estejam elevadas, as chuvas estão voltando, que acaba aliviando um pouco. Falando de dólar, o que a gente teve de histórico, de linha do tempo que movimentou o dólar? Antes da guerra começar, Estados Unidos e Irã, você tinha um petróleo na casa de $70 o barril. Bem antes, até abaixo de 70, ali na linha de 62, 64, 60, mas exatamente um dia antes da guerra, o petróleo na casa de $70 o barril. Depois que a guerra começa, acontece que esse barril de petróleo explode, quase, literalmente explode, e os preços vão para as alturas. De março a maio, preço do barril do petróleo trabalha durante muito tempo acima de $100 o barril. Qual que é o reflexo disso? A inflação sobe e o dólar sobe junto. Do dia 16 de junho, que foi a reunião do Fed, transformou ali a tendência do dólar, que chegou ali a bater nos seus 5,20, 5,21. Então, olhe bem esse gráfico. Antes da guerra, petróleo trabalhava até $70 o barril. Depois da guerra, vai para cima de $100 o barril e é isso que faz o dólar subir. Mas em junho,
o petróleo cai para abaixo de $90 o barril. Por isso que no dia 14 de julho, você viu, quem acompanha o radar aqui, viu quanto eu frisei o dia 14 de julho. Como eu vinha batendo na tecla que o dia 14 de julho era o dia D, era o dia decisivo para o dólar. E no dia 14 de julho, que veio a inflação de junho, a inflação caiu. Porque você está vendo aí que em junho o petróleo trabalhou abaixo de $90 o barril. O que está acontecendo agora? Em julho, esse petróleo voltou a subir. Então, a queda do dólar é uma queda frágil, não é uma queda que tem uma tendência livre, porque o preço do barril de petróleo voltou a subir. Se o petróleo sobe, volta a subir a inflação e volta a subir dólar. Mas não foi só isso que fez dólar subir hoje, né, Pedro? Não foi só isso. Também tivemos a tarifa, né, dos Estados Unidos ao Brasil, onde tarifou 25% de vários produtos ali. Isso aí, qual que é o prejudicial? Por que o dólar subiu? Porque fazendo menos comercialização, entra menos dólar no Brasil, então acaba não tendo tanto dólar quanto esperado, o dólar para cima, mas isso é mais no curto prazo. A gente tem que ver o que isso realmente vai precificar a longo prazo. A longo prazo, a gente tem que olhar e acompanhar o movimento do barril do petróleo, que é movimento de guerra. E aí a gente tem as nossas apostas do quadro do Fed Watch, de taxa de juros. Estava pior isso daqui, né? Na sexta-feira, a gente até com uma discussão aqui interna, isso aqui já estava com alta para setembro já, então tá melhorando, né? Aos poucos aí, com a inflação diminuindo, esse dia 14, que foi um dia D, porque a inflação diminuiu e foi muito positivo para os mercados, então já está aliviando menos a aposta de juros, a alta de juros não tão no curto prazo. Então, para a aposta de juros, para a reunião agora do dia 29/7, é manter juros, 89% que mantém juros, mas para a reunião de setembro, 48% que mantém, 47% que sobe, tá ali qualquer coisa. Qualquer espirro, né? Ou vai subir de novo ou se mantém, mas o ponto fica aqui no petróleo. Eu acho que essas apostas de juros realmente vão estar grudadas ao petróleo, porque na época da guerra, onde o petróleo estava acima de $100, foi o ponto D da preocupação de subir mais juros por causa da inflação. Então, eu acho que essa guerra voltando novamente, que até o ponto agora, né, Ronaldo, é inflação e o petróleo para apostas de juros, e global também acaba carregando alguns outros lugares também, né? Então guarde aí dia 29 de julho, que é uma data importante para de novo decidir movimento de dólar. Então a queda do dólar não é uma tendência contínua. O dólar pode voltar a subir, olhando para o que a gente mostrou para você de petróleo e mostrando de taxa de juros dos Estados Unidos. Vamos correr a partir de agora, porque o nosso tempo já está acabando aqui. Deixa aí, por favor, a sua curtida, o seu comentário, manda para alguém e siga a Royal. A gente é multiplataforma, eu não sei onde você está assistindo a gente, onde quer que você esteja assistindo, segue a gente, vai custar nada para você e vai ajudar muito o nosso trabalho. Bom, a gente tem aqui, falando de guerra, um outro cenário que mais do mesmo até, que está movimentando os mercados. Aqui na sua tela, você está vendo aí o Estreito de Hormuz, o tão conhecido Estreito de Hormuz. Golfo Pérsico, aqui em cima você tem o Irã, Arábia Saudita. Nesse Golfo de Omã, no Estreito de Hormuz, é onde passa 30% do petróleo global, que é onde Estados Unidos e Irã estão se atacando, né? E é o ponto de guerra que elevou o petróleo anteriormente, mas agora o que está acontecendo? Essa guerra está meio que largando o cessar-fogo, estamos tendo os ataques desde semana passada e agora está intensificando esses ataques. O que o Irã hoje falou? Aqui do lado, Ronaldo, aqui do lado tem um Mar Vermelho. O Irã falou que se os Estados Unidos atacar instalações de energia lá no Estreito de Hormuz do Irã, o Irã quer que o grupo terrorista que fica ali perto do Mar Vermelho feche o Mar Vermelho. Aí já entra outra preocupação também para escoamento, tanto de petróleo e tanto de grãos também. Pois é, a Arábia Saudita usa muito ali o Mar Vermelho, né? O canal do Mar Vermelho. Eles escoam com um oleoduto que sai lá de cima, perto ali do Estreito de Hormuz, e desce para o Mar Vermelho quando o Estreito de Hormuz está mais bloqueado. Nesse momento está passando alguns navios, mas poucas... É bom falar isso, que o Estreito de Hormuz não está inoperante. Passam de 100 a 114 navios por dia, está passando navio, mas está passando 13, 10 navios por dia, caiu bastante. Agora olha o ponto aqui, só um comentário breve, o Irã está acionando um grupo terrorista, os Houthis,
oficialmente para fechar, ameaçando, para fechar o Mar Vermelho, para impedir a passagem de petróleo ali, de grãos, o trigo sai muito por ali também, sobretudo os produtos da Arábia Saudita. O Irã está oficialmente manobrando um grupo terrorista. É um país que dá armas, que dá munição e que dá financiamento para grupos terroristas. A gente tinha ali o Hamas, tem a questão de Israel atacar o Líbano por causa do Hezbollah, do grupo terrorista, e agora outro grupo terrorista financiado por Irã, o grupo dos Houthis. Enfim, essa é a situação da guerra Estados Unidos e Irã nesse momento. Mas tem outra guerra, que também está movimentando os mercados. E que essa semana causou um alvoroço aqui nos mercados. Na quarta-feira, trigo subiu mais de 5%, senhores. E o ponto é que a Ucrânia e a Rússia estão se atacando. Ontem, dia quarta-feira, a Ucrânia atacou 20 navios russos e 17 deles são petroleiros. Isso preocupa ainda mais o escoamento, que tanto por causa do Estreito de Hormuz e agora essa questão entre Ucrânia e Rússia. Mas o ponto aqui interessante é que a gente acha que a gente esqueceu um pouco da guerra entre Rússia e Ucrânia e focou só entre Estados Unidos e Irã. Só que o ponto, em apenas 9 dias, foram 120 navios atacados entre eles, tá? Então foram 120 navios totais ali em 9 dias apenas. Isso é uma preocupação porque, principalmente ali do lado da Rússia e Ucrânia, o escoamento de grãos e de petróleo. E o ponto importante também, o ataque da Rússia aos portos ucranianos. A Ucrânia já estava limitada ali com cerca de 6 milhões de toneladas de possibilidade, de capacidade de escoamento. Depois dos ataques caiu para 4 milhões de toneladas. Então a Europa e a China costumam comprar milho da Ucrânia. A Ucrânia pode ter milho lá dentro, mas vai ter dificuldade de entregar esse milho. Brasil e Estados Unidos ficam em evidência para exportar milho para a Ucrânia. Então, guerra, como você está colocando, guerra Rússia e Ucrânia volta a movimentar os mercados. Para a gente fechar aqui, vamos olhar para o nosso movimento das nossas eleições. Já digo para você uma coisa que eu tenho dito há muito tempo. Não acredito que o mercado vai precificar a eleição antes de agosto. Só mês que vem que aí sim as campanhas começam, aí é dedo no olho e gritaria, e aí vão começar os ataques se ofenderem muito mais abertamente do que está acontecendo agora, mas a gente vai acompanhando as pesquisas e aqui a gente não acompanha Ibope, Datafolha, a gente acompanha a forma que o mercado olha, que é pelo Polymarket. Polymarket, como é que está a chance de vitória do Lula, Pedro? Infelizmente, o que está agora, hoje, se fosse a eleição hoje aí, estaria para uma vitória pro lado do Lula. Só que, como o Ronaldo falou, tem muito caminhar ainda até a eleição, então pode acontecer muitas coisas. De 2 meses para cá mudou já muito, então 2 meses para frente também pode mudar, é a nossa esperança, né? Para que o segundo turno tenha uma equalização ali, uma ajuda, para realmente ter uma disputa firme e boa para o nosso país aí. Polymarket dando vitória para o Lula, mas nessa semana quem cresceu mais nas pesquisas foi o Flávio Bolsonaro. Nosso tempo acabou. Peço para você deixar sua curtida, seu comentário e até a semana que vem. Até semana que vem.